aqui é a Ajuda Novela Literária. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro aqui, Evelina, que é um clássico escrito no século XVIII e que é escrito pela autora Frances Burney, e é um livro incrível, muito bom. É um clássico, então para quem gosta de clássico é um prato cheio, né? E esse livro foi publicado esse ano pela primeira vez em português pela editora Pedra Azul, que é aqui do meu estado, aqui do Espírito Santo. Então, assim, com certeza vale a pena, principalmente para quem é daqui, né, do meu estado e não conhece muito bem, não é familiarizado com clássicos, é bacana dar uma chance aqui para essa editora e para esse livro aqui, principalmente. Bom, para começar a falar de Evelina é meio complicado porque tem um certo histórico familiar aqui complexo, eu tive que fazer, não sei se vai dar pra ver, até uma árvore genealógica aqui mais ou menos, né, da família, pra eu entender, assim, quem era filho de quem, por quê? Porque os nomes são muito, né, Mrs. e Mr. fulano, Lady fulana, e muitas vezes você tem esse, é falado só o sobrenome e outras vezes é falado só o nome, o primeiro nome da pessoa, então às vezes você fica perdido, né? Então, bom, só para começar a explicar um pouquinho para vocês, essa é a história de uma menina de seus aproximadamente 18 anos, chamada Evelina, e que é uma filha bastarda. Na verdade, nem chega a ser bastarda, porque o pai dela ele não, assim, reconheceu nem a mãe dela como esposa, né? Essa mãe dela também, assim como ela, foi criada pelo reverendo Villers, né? E esse reverendo, ele cuidou da mãe dela, até a mãe dela, que era filha de um amigo dele, né, que faleceu, então ele ficou cuidando da mãe dela, até a mãe dela ir pra cidade grande, conhecer esse cara, fugir com ele, se casar, escondida, com todas as promessas de amor, enfim, né, tudo são flores, até que ele nega esse casamento e ela tem que voltar novamente pro interior, pros cuidados do Villers, né, do reverendo, e aí nisso ela tem a filha dela, porém ela não sobrevive ao parto, né, então não consegue conhecer a filha dela, que acaba, assim como, né, a mãe, a filha também é criada pelo reverendo, né, sobre essas circunstâncias, né, ruins, né, até familiares, porque naquela época, né, ela, assim, não poderia jamais casar, por exemplo, com uma pessoa da alta sociedade, né, ela seria sempre perseguida por essa sombra do nome dela, de, né, qual o sobrenome dela, já que o pai dela não assumiu, não deu o nome pra ela. Então isso é uma coisa que a assombra muito. Porém, né, ela vive em paz nessa cidadezinha do interior, a vida é boa, né, fica lá no campo, tranquila, com o reverendo, até que uma família que é, assim, muito amiga desse reverendo e que tem uma filha, né, essa família tem uma única filha que é mais ou menos na mesma idade da Evelina. Então, eles resolvem chamar a Evelina para passar uma temporada com eles. E eles moram, na verdade, numa outra cidadezinha que também é no interior. Então, estaria tudo bem, né? Então, até então, tudo bem, o reverendo autoriza que a Evelina vá passar essa temporada com eles. E ela vai. E a família acolhe ela muito bem, né? Eles são muito requintados, uma família de prestígio. Então, ela tá super bem acompanhada. Porém, em determinado momento, eles têm que viajar para Londres. Por algum motivo eles têm que esperar, se não me engano, o marido da mulher dessa família, né, eles têm que aguardar o retorno dele de uma viagem e eles vão aguardar lá em Londres. Então nisso ela vai passar uma temporada em Londres, é uma temporada até muito famosa, que é um período festivo, até que eles chamam de temporada mesmo, né, que é um período festivo, onde assim, todo mundo vai, frequenta todas as noites óperas, bailes, e, enfim, né, aquela vida londrina, né, maravilhosa do século XVIII. Então, ela fica com essa família, faz essa viagem, e lá ela começa a conhecer, assim, tudo, porque ela morava no interior, não tinha contato com ninguém, então ela começa a frequentar essas óperas, esses bailes luxuosos, né, glamurosos, cheios de gente bem vestida, bem arrumada, com dinheiro, e assim, famílias reais. Então ela fica encantada com tudo isso. E ela tem uma criação, assim, que faz toda a diferença, né, nessa época, e, né, entre ali a sociedade e o meio que ela tá, né, inserida. Então ela tem uma criação muito rígida do reverendo e que realmente construiu um caráter muito forte nela, assim, do que é certo, do que é errado, do que deve, não deve se fazer.
E assim, ela segue muito a cabeça dela, as vontades dela, fala o que ela tem que falar mesmo. Então isso muitas vezes acaba ocasionando situações engraçadas enfim, interessantes aqui nesse livro. E nisso que ela tá em Londres, ela acaba, por meio de uns acontecimentos, que eu não posso contar tudo, né? Ela conhece a avó dela, né? A mãe da mãe dela. E essa avó, ela praticamente abandonou, né, a filha, que seria a mãe dela, e casou-se novamente. Então, para a avó, ela também é uma neta bastarda, digamos assim. Porém, essa avó, ela quer educar essa neta, ela quer passar um tempo com essa neta, só que ela é totalmente contra o reverendo, então eles meio que... Tudo contado por cartas, esqueci de contar esse detalhe, né? Tudo isso é contado através de cartas. A maioria das vezes cartas da própria Evelina pro reverendo Mr. Villers e algumas vezes, né, do reverendo para ela e algumas outras pessoas também, como essa avó que também escreve, essa amiga, né, essa família que é amiga do reverendo também escreve pro reverendo. Então, todo o livro é feito, né, em cartas. Então, essa avó que surge do nada, ela tenta ganhar a confiança da Evelina ela quer agora educá-la, levá-la a Paris, né, fazer dela uma jovem, uma dama mesmo, para que ela possa se casar bem, né, que é isso que importa naquela época, né. Então, só que a Evelina tá muito confusa, porque ela acha essa avó muito vulgar, muito, enfim, exuberante demais, muito cheia de si, muito cheia de vontades, até um pouco cruel. Então ela meio que fica com aquele pé atrás, assim. E ela estava muito bem acompanhada com a família amiga do reverendo. Porém, né, ela acaba tendo que ir ficar uns tempos com essa avó. E a família dessa avó, as pessoas, né, que são da família desse cara que ela se casou novamente, são pessoas também, assim, com um nível, assim, muito mais abaixo do que ela estava acostumada com a outra família. Então eles frequentam lugares que são mais... enfim, não seriam lugares muito próprios para uma dama, como ela, né, uma jovem dama. E, enfim, ela fica meio perdida nisso tudo. Conhece várias pessoas que são pessoas boas, mas outras que são pessoas que não são tão boas, não são tão legais, não têm certas boas intenções com ela, né? Então isso tudo confundindo a cabeça dela e ela, assim, jogada de um lado pro outro, né? Assim, sob os cuidados de um, sob os cuidados do outro, sob a influência de um, de outro. Então, o livro foca muito nisso, né? Ela pra lá e pra cá, na família dos outros, sem pertencer de verdade a um lugar, né, também. E ela também não gosta muito dessa família, apesar de eles moram num lugar, assim, alugado, na verdade, né, por parte da avó, e não muito bacana também. Tem uma pessoa para quem eles também alugam um quarto nesse lugar, e que ela conhece, que realmente se torna uma pessoa boa na história, que ela acaba fazendo uma amizade. E nesses círculos da sociedade, onde ela começa a se envolver também, lá atrás ela conheceu um tal de Lord Orville. E esse Lord, ele pra ela pareceu o mais adorável de todos, o mais incrível, mais bem educado, mais polido, mais, enfim, né, aquele Mr. Darcy, né, do mundo, é esse cara. Ele é o cara tudo de bom, rico, lorde, e muito educado, muito gentil, muito bonzinho com ela, e que tá sempre salvando ela das situações. Então ela sente falta desse cara, porque agora que ela tá com a avó dela, não mais vê esse cara, não mais encontra, né, com ele. E ele é a única pessoa em toda a história em quem ela realmente confia e acha que é uma boa pessoa, né, de boa índole. Daí em diante, acontecem muitas coisas com a Evelina. Ela vai de um lado pro outro, de um outro pro outro. E no meio disso tudo também, ela acaba, assim, querendo descobrir quem é o pai dela e por que ele a abandonou. E ela vai atrás, assim, desse pai, com, lógico, ela não vai atrás sozinha, né, porque naquela época não se fazia nada, né, uma mulher não fazia nada sozinha. Então ela tem a ajuda de outras pessoas, né, da família, do reverendo, no fim das contas, da avó, até que ela vai tentar resolver esse mistério da vida dela e dar um ponto final, né, e saber por que o pai dela abandonou a mãe e ver se realmente ela vai conseguir reivindicar o nome dela e se tornar de fato uma dama da sociedade, né. Bom, esse foi mais ou menos um resuminho do que se trata esse livro, mas na minha opinião é um livro fantástico. Eu preciso, né, falar com vocês que eu fiquei encantada
com a escrita. Eu terminei o livro e praticamente saí falando, assim, nesse mesmo linguajar que vocês imaginam que um livro clássico, né, do século XVIII tem uma linguagem um pouco mais, né, rebuscada, um pouco mais complexa. Mas, na verdade, nem tanto, assim. No começo, nas primeiras páginas, como eu tava mais, assim, há um tempo sem ler clássicos, tava mais parada, eu estranhei um pouco. Fiquei, assim, demorei a conseguir entrar no ritmo. Mas, assim, sei lá, depois da página 100 por aí, eu já tava praticamente falando desse jeito, assim, igual eles falam, né? Bem, né, século XVIII. Porque você fica envolvida com aquilo, você acaba, né, se vendo nas situações. E Evelina é um personagem muito forte, muito assim, incrível. Ela realmente me surpreendeu em vários momentos, apesar de, né, ela não poder fazer muita coisa, ela ficar naquele, assim, sabe o que é certo, sabe o que quer, mas não pode, ou tem que ficar dependendo de várias coisas, de pessoas, de situações, mas ela é um personagem muito forte, muito inteligente, muito sagaz, e eu gostei muito desse livro, muito. Eu fiz várias marcações, como dá pra ver aqui, eu acho, mais ou menos, citações bonitas. E o romance da história fica, né, por conta do Lord Orville, que vai, né, tentar, assim, na verdade, ele é exatamente o Mr. Darcy. Inclusive, como essa autora foi uma das inspirações da Jane Austen, eu acho até que esse Lord aqui foi a inspiração do Mr. Darcy, porque ele é muito Darcy, muito, né? Talvez o Darcy nasceu aqui dessa ideia, desse Lord aqui. E, bom, fora isso, a leitura é muito fluida, muito tranquila. Depois que você pega esse ritmo, né, de livro clássico, nesse linguajar, você consegue ler bem rápido. A edição da Pedra Azul também é de matar de bonita. Não sei se vai dar pra ver por causa da luz, mas ela é toda cheia de ilustrações bacanas do livro da época. Assim, cheia de ilustraçõezinhas, né, várias, acho que são 80, não me lembro. Eles colocam isso, né, no livro, mas não me lembro, mas... Enfim, citações lindas, linguajar de época, super fofo, romance e, assim, muita coisa sobre a vida na sociedade londrina do século XVIII, muita coisa, assim, interessante que rolava, assim, né, que a gente acaba ficando sabendo aqui, como que era, e eu achei muito válido, muito interessante. E a Pedra Azul tá aí, trazendo vários clássicos, desenterrando esses clássicos que estavam empoeirados, jogados de lado, né, traduzindo muitas obras que não tinham sido traduzidas no Brasil ainda. Então, vale muito a pena conferir esse livro. E essa editora aqui é uma gracinha e que vem cheia de coisa boa aí pra gente. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não é inscrito ainda no canal, inscreva-se em algum lugar por aqui, né? Faça parte também do Literária. Compartilhe e curta se você gostou desse vídeo. E também confira o blog que vai estar aparecendo pra você neste exato momento aqui embaixo. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.